Bom dia, turma. Bom dia, terceiro ano. Hoje nós vamos para um outro conteúdo, certo? Que é importante que a gente entenda, assimile, né? Depois dessa atividade aqui que eu vi que muitos me enviaram, né? Olha só. Essa atividade foi a atividade anterior, a atividade da página 15, ok? E agora nós vamos para a página 16, tudo bem? Então, gente, eu vou fazer a leitura desse texto e depois eu vou falar um pouco sobre ele, para que a gente possa compreender, tá certo? É o seguinte, nós temos 3 imagens aqui, que se for possível, vocês observem o que elas querem nos dizer, tá? Com a leitura que eu vou fazer. Leitura do próprio livro de vocês, que está na página 16. Diz o seguinte: ao ler as histórias de Beto e Tonico, né? Os meninos lá atrás, na última atividade, podemos perceber os elementos da paisagem por meio de nossos sentidos. Mas você provavelmente já deve ter percebido que em nosso dia a dia encontramos pessoas que, por diferentes motivos, não podem usar todos os sentidos para apreciar as paisagens ou têm alguma deficiência, a qual também pode afetar sua capacidade de comunicação. Isso faz com que os lugares que elas frequentam, precisem ser adequados para que possam se deslocar e até mesmo compreender o que está ao seu redor. E outros. Vamos conhecer alguns casos. Para que as pessoas com deficiência física, como os cadeirantes, tenham seus direitos respeitados, os lugares devem ter rampas de acesso e banheiros adaptados de acordo com as necessidades deles. As pessoas com deficiência visual, por exemplo, precisam de calçadas sinalizadas com piso tátil, ou seja, com marcações elevadas e que estejam em bom estado de conservação para que possam realizar suas atividades diárias. A língua brasileira de sinais, Libras, é um sistema de comunicação utilizado por muitas pessoas com deficiência auditiva. Ela é composta por sinais, gestos com as mãos, expressões faciais e corporais, que as pessoas surdas utilizam para se comunicar com outras pessoas surdas ou com outros ou com ouvintes, perdão. Vejam, nós vimos aqui em alguns textos, se vocês se lembram, que tem situações, por exemplo, que em algumas situações, melhor dizendo, observamos que é possível observar o ambiente que estamos por outros sentidos, né? Pela visão, é um deles, lógico, pela audição, pelo tato, não é isto? Então, o que acontece? O que acontece é que, mesmo que nos falte um desses sentidos, nós temos como acobertar com o outro, vamos assim dizer, certo? Superar a perda deste sentido com o outro. Ah, tia, isso não é legal. Não, isso não é bom. Não estou dizendo que isso é ótimo, maravilhoso. Não é isso. Estou querendo dizer que as pessoas que de repente você conhece ou que você já viu, que em algum momento essas mesmas pessoas têm alguma deficiência, seja visão, audição, caminhar mesmo, né? Precise de cadeira de rodas, enfim. São pessoas que acabam substituindo os seus sentidos por um outro para que possa prosseguir, para que possa viver e para que possa manter suas atividades. Logicamente que isso precisa de uma adequação. Não é de um dia para a noite que essas pessoas ficam adaptadas e rapidamente elas já estão inseridas no meio da sociedade para que façam essas atividades. Precisa de fisioterapia, enfim, uma série de coisas. Também gostaria de dizer que todas essas pessoas que você já viu ou conhece
que tem algum tipo de deficiência física, locomotora, visual, áudio também, né, no ouvir, independente, assim como você mais eu, que não temos nenhum desses problemas, essas pessoas, elas também têm o mesmo direito de ir e de vir, certo? Para que isso aconteça com qualidade, para que essas pessoas possam se movimentar e tenham esses direitos garantidos, aqui mesmo no texto foi dito algumas situações. Por exemplo, para quem não consegue enxergar, realmente é cego, ou para quem tem uma pouca qualidade de visão, uma visão mais baixa, uma porcentagem de visão, é necessário que tenha pisos táteis. Como assim? Esses pisos táteis que são ditos são pisos que vão ter elevações, como se fossem algumas elevações no caminho, no percurso, certo? Que quando você passa o pé, você vai sentir que há algo para que você possa caminhar sobre ele. Compreendem? Geralmente, vocês vão poder observar, pelo menos eu já vi, em lugares como, principalmente os bancos, aqui em Bom Conselho. Nas rampas, né? Nas rampas que tem para que essa pessoa possa tratar de suas atividades nos bancos, vocês observem que tem as rampas e tem esse piso mais tátil, que é mais elevado, mais ondulado, certo? Ajudando para que esse deficiente de locomoção motora ou então visual possa se movimentar com mais facilidade, possa entender a que caminho eles estão seguindo. Compreendem? Pois é. Esses direitos são garantidos, tá, gente? Podem não estar disponíveis em todos os lugares públicos de nossa cidade ou em outras cidades, mas é um direito garantido, é de lei, tá? Está na lei, vamos assim dizer. E aí nós nos detemos aqui com alguns pontos, como por exemplo, o piso tátil, as rampas que são necessárias, os banheiros adaptáveis para essas pessoas que são cadeirantes, por exemplo. Nós vimos algo bem interessante aqui que fala sobre a língua brasileira de sinais, Libras. Pois é, Libras são gestos que são feitos para que o outro que tem essa deficiência auditiva possa se comunicar, ok? Esta pessoa vai fazer gestos, vai sinalizar palavras, lógico, que esse outro que não consegue ouvir vai compreender, certo? Então a língua brasileira é a língua brasileira de sinais, são chamadas Libras, língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, resume-se em Libras, tá? Certo? Como aqui diz, é composto por sinais, gestos com as mãos, expressões faciais, corporais, para pessoas surdas que utilizam e outras pessoas surdas como ouvintes, quase que não sabem, mas é isso mesmo, certo? Bom, como o tia falou, o sistema Braille é um sistema universal, certo? De leitura tátil, escrita e utilizada pelas pessoas com deficiência visual por 64 símbolos baseados em relevo. Isso estamos falando do Braille. Agora é Braille, tá, gente? Desculpem ter confundido. Nós agora também vamos conhecer um outro que nós ouvimos já, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, o sistema Braille, tá? Nós temos o sistema de língua brasileira de sinais, que é o Libras, para quem não consegue ouvir, e temos o outro sinal que é o de Libras. O de Libras não, o Braille, estou confundindo tudo. O Braille. O Braille, vejam só, é diferente, são sistemas diferentes de comunicação. No caso do Braille, vejamos, ele é adequado, ele foi estudado para pessoas com baixa visão
ou totalmente cegas, certo? Porém, essas pessoas podem ter acesso a esse material. São livros, são revistas, são artigos que são todos em braille, como aqueles pontinhos. Eu imagino que vocês já devam ter visto aqueles pontinhos e devam ter se perguntado do que se tratam. Esses pontinhos que geralmente estão às vezes na caixa de, não sei, de qualquer produto, de creme dental, às vezes da caixa de algum tipo de sabonete. Então, esses pontinhos redondinhos, bem salientes, eles são o braille, certo? É um sistema tátil, ou seja, é necessário que quem tem um problema de visão possa tocar e identificar naqueles pontos do que se trata, se é um produto, se é um livro no qual ele está lendo, tranquilamente, certo? Bom, para muitos outros que não possuem, não têm a oportunidade de ver por meio do braille, né? Tem os livros, que são os livros chamados audiolivros ou os e-books. Também são outros meios para as pessoas com baixa visão ou realmente que não possuem nenhum tipo. Elas ficam com acesso por meio desses outros métodos que são mais tecnológicos, tá? Lembrando que o braille, ele é baseado em 64 símbolos, tá? Em relevo. Quando eu digo em relevo, porque ele está acima da folha. Se estivéssemos passando a mão agora sobre uma folha lisa e nós tivéssemos o braille, nós iríamos sentir diversos pontinhos sobre o braille, ou melhor, sobre a folha. E esse sistema, como eu acabei de falar e volto a repetir, ele é o braille, desenvolvido para pessoas cegas ou com baixa visão. Tudo bem? Aí nós temos aqui algumas atividades, tá? Primeiro temos um Ficou Curioso. Vamos ler para ver do que se trata. Se for interessante, a gente prossegue. Se não, deixamos ele aqui quietinho. Nos livros de Maurício de Souza e Yara Maura Silva, Oi, eu sou a Luca e Oi, eu sou a Dorinha, respectivamente, você conhece os personagens Luca e Dorinha da Turma da Mônica, por meio de versos. Luca, que é cadeirante, e Dorinha, que é deficiente visual, contam todas as brincadeiras e atividades do seu dia a dia. Então, assim, vejam, Maurício de Souza, com este livro, com este gibi, né? Provavelmente um gibi, ele tenta interagir com a sociedade, principalmente com as crianças, para mostrar esse outro lado da deficiência com bastante naturalidade. Mostrar que mesmo diante desse fato, que às vezes pode se tornar difícil e doloroso para alguns, mas não é impossível viver com a deficiência. Pelo contrário, é possível estudar, é possível trabalhar, é possível fazer inúmeras atividades, entretenimentos, enfim. Nada se resume somente à deficiência, porque temos um leque bastante vasto de atividades infinitas que a vida nos oferece. Então, primeiro, lembrando, sempre salientando que todos nós, independente de ter ou não algum tipo de deficiência, temos os nossos direitos garantidos, direitos de ir e vir. E da mesma forma, fica também esses direitos garantidos para essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Esse aqui só foi apenas para que vocês ficassem atentos a esse comentário. E eu acredito que se vocês se gostarem da discriminação do Ficou Curioso, pudessem pesquisar a respeito. Mas vamos lá. Aí temos o desafio. No desafio tem o seguinte: tendo em vista o que você estudou, faça o que se pede. Cite 2 exemplos de ações que podem ser tomadas para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados. Quais seriam? Eu citei alguns aqui. É só você tentar lembrar. Ou caso você não lembre, você volte para o texto e veja quais são eles, que são importantíssimos. Na letra B, você já observou se existem adequações
Para as pessoas com deficiência nos lugares que você frequenta, converse com os colegas. Bom, gente, isso eu posso dividir com vocês, para que vocês já tenham ciência. E aí, se quiserem, podem até anotar como resposta. Em Bom Conselho, nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, os bancos, eles são adaptáveis. Isso porque nós conseguimos observar que há rampas, há piso táteis, certo? Então, os bancos de nossa cidade, por já ter ido, eu sei que você já deve ter frequentado com algum dos seus responsáveis, deve já ter observado, né? E principalmente agora que eu falei. Em espaço público, como nossas praças e etc., algumas delas vão oferecer rampas, né? Para que esse cadeirante possa subir e permanecer no centro da cidade, ali, por exemplo, na Praça Dom Pedro II. E creio eu que se houver mais alguma praça que disponha de espaço, eu não tenho certeza, é bem possível que tenha, porque a rampa é bastante simples de se fazer. Outra coisa que eu sei que nós temos, por exemplo, para estudantes, temos também os ônibus escolares, aqueles ônibus amarelos, certo? Esses ônibus mais atuais, não os mais antigos. Os mais atuais, eles também possuem um elevador, tá? Não é muito perceptível quando passa por a gente. Mas como eu já andei, eu já pude ver isto, apesar de nunca ver alguém utilizá-lo. Mas enfim, ele tem o elevador e tem a cadeira disponível. Alguns deles, às vezes acontece de não ter, mas alguns deles possuem uma cadeira disponível para algum aluno que seja cadeirante. Geralmente, as pessoas que são cadeirantes já vêm com suas cadeiras, né? Então, normalmente fica o espaço vazio, mas fica o elevador disponível. Requer que o motorista tenha habilidade suficiente para fazer o manuseio do elevador, dele agachar, receber o passageiro e novamente subir e trancar a porta. Então, vejam, esses pequenos detalhes, sim, nós já vimos. Em nossa escola, por exemplo, também temos. Lembre-se da rampa, né, que dá acesso à entrada e à saída da nossa porta, do portão. E dentro de um dos banheiros, em especial, é o que eu mais frequento, eu não estou lembrada dos menorzinhos, mas eu acredito que talvez tenha. No banheiro do educandário também temos um banheiro adaptável para cadeirantes, certo? Com relação a pessoas que sofrem, ou melhor, que têm a deficiência visual, digamos, fica limitados aos pisos táteis, às rampas, ao corrimão. Isso faz com que ajude bastante, não é isso? Pois então, meus anjos, vamos ficar com esse conteúdo por enquanto. Talvez, não tenho certeza, eu veja algum vídeo para complementar nossa aula em relação ao assunto que nós acabamos de estudar. Se caso houver, eu lanço para vocês e, se for necessário, eu faço alguma atividade baseada com o vídeo que eu deverei colocar, tudo bem? Então fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula, certo? Um belo tchau!